Olá, alunos do 7º ano. Estou fazendo esse vídeo para orientá-los na realização do roteiro de estudos de matemática, do dia 5 de abril. Hoje falaremos sobre mínimo múltiplo comum, mais conhecido por MMC, e o máximo divisor comum, conhecido por MDC, certo? Os dois estão ligados, mas eles têm diferenças, certo? O mínimo múltiplo comum, nós vamos sempre encontrar qual é o menor múltiplo que é comum aos números dados. Então, a gente sempre vai olhar os números que foram dados e quais são os múltiplos comuns deles. Depois de encontrar os múltiplos comuns deles, a gente vai procurar o menor, o mínimo. E o máximo divisor comum é a mesma coisa em sentido contrário. Nós vamos procurar os divisores comuns de determinados números e dentre os divisores qual é o maior, certo? Então, tem algumas partes aqui para auxiliar vocês. Vocês não precisam copiar, é somente para leitura e entendimento, certo? Não é obrigatório copiar. Quem gosta de ter a matéria, quiser copiar, sem problema, mas não é obrigado, tá? Somente para leitura. Então, forma fatorada completa. Então, nós sempre podemos escrever um número de forma fatorada. O que isso significa? Nós vamos escrever eles por fatores. Então, vamos supor o número 20. Eu posso escrever ele 2 vezes 10, certo? Eu posso também escrever ele de outra forma? Sim, por exemplo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Posso escrever assim. Então, eu posso escrever o número 20 de forma multiplicativa com números pequenos. E o que é a forma fatorada completa? É quando eu faço a fatoração, eu consigo escrever esse número de forma que, se eu multiplicar os numerinhos ali encontrados, ele volta à origem, volta ao número dado. E esses números são só números primos, certo? Então, a forma fatorada completa, né? Todo número natural composto tem uma única decomposição em fatores primos. E essa decomposição recebe o nome de forma fatorada completa ou fatoração completa, certo? E aí consiste na utilização dos números primos na divisão. Quais são os números primos? Já foi passado para vocês. Então, nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Professora, mas da onde que saem esses números? Os números primos são aqueles números que só estão na sua tabuada e na do 1. Os números primos, nós não encontramos eles na tabuada de ninguém. Eles só estão na deles e na do 1, certo? E essa sequência de número primo é infinita, certo? Nós conhecemos alguns, outros a gente tenta descobrir se mas essa sequência é infinita. E para eu fatorar um número de forma completa, eu preciso dividir esses números que eu quero fatorar pelos números primos. Então, aqui, ó, nós temos uma divisão, 630, certo? Sempre que eu vou dividir um número, eu começo, aqui eles começaram pelo 5, mas eu sempre começo pelo menor primo. Eu acho mais fácil, tá? Então, o 630, como que eu faria? Eu começaria pelo 2. Por quê? Porque ele é par. Então, eu sempre faço essa pergunta, é par? Sim, se é par, começa pelo 2. Então, 630 dividido por 2 vai dar 315, certo? O 315, ele não é par, então eu não posso dividir pelo 2. Então, eu vou para o próximo número da sequência, que é o 3. Então, vamos dividir por 3 o 315. Vai dar 105, certo? O 105 também é divisível por 3. Então, eu vou dividir por 3 novamente. Vamos fazer a conta.
105 dividido por 3. 10 por 3 dá 3, sobra 1. 15 por 3, 5. 35. O 35 não está na tabuada do 3, então eu vou para o próximo número da sequência, que é o 5. 35 por 5, 7. E o 7, que só é divisível por ele mesmo, dá 1. Quais foram os números utilizados? O 2, o 3, o 3, o 5 e o 7. Se vocês observarem, são os mesmos números que estão aqui. Então, a ordem que eu vou pegar os números primos não vai interferir na minha divisão. Eu gosto de pegar do menor para o maior. Eu acho mais fácil, mas existe a possibilidade de começar pelo maior, nada impeça, tá bom? Não vai mudar o resultado. E aí, o que significa esses números? Esses números significam o seguinte: se eu multiplicar eles entre si, eu vou retornar aos 630. Então, eu estou abrindo 630 com fatores primos. Então, aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5. 18 vezes 5, 90. E 90 vezes 7, 630. Então, a gente retorna ao número, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos, certo? Do número 630 que foi citado, formas de escrever esse número, quem é divisível por quem, tá bom? Vocês podem ler com calma depois. O máximo divisor comum. Como que eu faço para encontrar o maior divisor comum de números? Então, aqui foi citado, ó, o número 36 e o número 54. Então, todos os números que dividem o 36. Eu consigo fazer 36 dividido por 1? Sim, vai dar exato. 36 dividido por 2? Vai dar exato. 36 dividido por 3? Vai dar exato. 36 dividido por 4? Vai dar exato. 36 dividido por 5 não é exato, então o 5 não divide o 36, por isso que ele foi pulado aí na lista. O 36 dividido por 6, 36 dividido por 9, 36 dividido por 12. Então, observem que aqui, todos os números que dividem o 36 são os seus divisores e estão escritos aí. O 54 a mesma coisa, todos os números que dividem o 54 e dão contas em comum, certo? Ou desculpa, dão resto zero. Eu já tô pulando pro terceiro item. E aí, o que significa encontrar o máximo divisor comum desses números? Eu vou olhar quais são os divisores que aparecem nos dois e vou observar desses divisores qual é o maior. Então, o maior é o 18. Então, o 18 é o máximo divisor comum do 36 e do 54. Então, vimos que para escrever um número na forma de fatoração completa, temos que dividi-lo pelos números primos. E vimos também que para encontrar o máximo divisor comum de dois ou mais números, temos que escrever a sequência de todos os números que dividem aqueles específicos números e localizar qual dos números apresentados está comum para os dois números citados. Então, no caso aqui do 36 e do 54, tanto o número 18 aparece para o 36, como o número 18 aparece para o 54. E aí eles explicam como que isso acontece, certo? A gente pode fazer de outra forma? Pode, existem outros métodos para resolver isso. A gente pode também fazer pelo método da fatoração completa. A gente vai fatorar o 36, fatorar o 54 e ver o que repete na fatoração dos dois, certo? Então, é uma outra forma de fazer também. A gente vê o que está comum, quais os números que foram comuns às duas fatorações, e esses números vão representar, a multiplicação desses números irá representar o MDC, que é o máximo divisor comum dos dois. No caso aqui, ó, repetiu o 2, repetiu o 3, repetiu o 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2,
18. Também é uma forma de resolver. Então, o máximo divisor comum de dois ou mais números na forma fatorada completa é o produto dos fatores primos comum desses números. E temos também o mínimo múltiplo comum, que é a última parte dos textos que não precisa copiar, tá bom? Então, quem são os mínimos múltiplos comum? Então, o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, né? Chamamos de mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, o menor dos múltiplos comuns a eles, diferente de zero. Então, aqui nós temos o MMC, ou seja, nós queremos o mínimo múltiplo comum do 15, do 24 e do 60. Nós podemos ir dividindo, fatorando eles, todos ao mesmo tempo, certo? Como também nós podemos escrever os múltiplos do 15, 0, 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60 e assim por diante. Podemos escrever o do 24. 24 mais 24 dará 48. 48 mais 24, 58, 68, 72, certo? Aqui nós vamos ter que continuar mais um pouquinho. 60 mais 15, 75. 75 mais 15, 90. Então, aqui, ó, 72 mais 24, 96. 96 mais 24, 120. 90 mais 15, vamos precisar continuar aqui. 90, 100, 105, 105, mais 15, 120. Então, aqui na tabuada do 15, eu parei no 120, na tabuada do 24 também. Agora, nós vamos para a tabuada do 60. 60, mais 60, 120, mais 60, 180. E aí, eu vou olhar qual é o menor valor que aparece nos três ao mesmo tempo. Então, é o 120, ou seja, o MMC do 15, do 24 e do 60 é o 120. Poderia fazer de outra forma? Sim, pela forma fatorada. Então, aqui, ó, o 15 ele foi dividido por 5, deu 3. 24 dividido por 5 não dá, copiou o 24. 60 dividido por 5, 12. Iremos dividir novamente. Então, aqui o 3 ele não foi dividido porque aqui tinha o 2. Então, ele foi mantido. 24 por 2, 12. 12 por 2, 6. Dividiu por 2 novamente, o 3 não teve como. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Aqui foi dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. E por último, foi dividido 2. E aí, chegamos a esses números. Se a gente fizer a multiplicação dos números encontrados, a gente também chega no 120. Então, ou vocês podem escrever as tabuadas dos números e procurar o que há em comum, ou vocês podem dividir da forma fatoração completa, que também vocês chegarão nos números, certo? E aqui temos uma atividade. Entre as decomposição 3 vezes 4 e 2 vezes 2 vezes 3, qual delas é a forma fatorada completa, ou seja, qual delas é a forma que utiliza números primos para decompor o número 12? Então, aqui, o 3 e o 4 são primos. Se os dois desses números citados forem primos, significa que essa é a fatoração completa, 3 vezes 4. Ou é o segundo item, 2 vezes 2 vezes 3. Quais deles representam a fatoração completa? Na 2, vocês vão decompor o número 80 em um produto de dois números, ou seja, que número vezes que número que dá 80? Então, o produto é multiplicação e eu só posso usar dois fatores. Então, que número que multiplicado por outro número dá 80? Não é só uma resposta, viu, gente? Existem várias respostas que vocês podem pôr aí. Aqui vocês terão que ter três fatores. Que número que multiplicando ele por ele
e por um outro número dá 80. Então, se eu multiplicar 2 vezes 3, 6. 6 vezes o que vai dar 80? Existe. Ou, por exemplo, 4 vezes 4, 16. Tem um número que eu multiplico que dá 80? Então, precisa ter 3 números. E na C, serão 4 números que multiplicando dá 80. Eu vou fazer a A para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, 2 vezes 40 é 80. 1 vezes 80 é 80, certo? Então, vocês precisam encontrar valores que multiplicando entre si dará 80. A3. Decompõe em fatores primos os números dados abaixo. Então, o 48, vocês vão fatorar ele, dividir, começa pelo 2 porque ele é par. O 169, mesma coisa, vocês vão dividir eles por fatores primos. Como ele é ímpar, começa pelo 3, certo? E assim por diante. Na 4, quais números apresentam essas formas fatoradas? Como que eu vou saber? Multiplicando. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, o 3 duas vezes, mas ainda tem o vezes 7. Então, na C, como que vai ficar? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 7, quanto que é 9 vezes 7? 56. Desculpa, 63. Tô fazendo 9 vezes 6. 9 vezes 7, 63. Então, quanto que vale 3 ao quadrado vezes 7? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vezes o 7, 63. Vocês farão isso na A e na B. Na B, eu tenho 2 elevado à terceira. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou escrever o 2 3 vezes. E ainda tenho 5, certo? Então, é essa multiplicação que vocês vão fazer na B. E a A não tem nenhum número elevado, é só multiplicar. Na 5, o grupo de divisores de 30, indicando-o por D de 30. Então, vocês vão escrever todos os números que dividem o 30. Sempre, gente, o maior divisor é ele mesmo. Então, se vocês olharem aqui, ó, quem é o maior divisor do 36? Ele mesmo. Quem é o maior... O maior divisor do 54, o próprio 54. Então, aqui, o maior divisor do 30 será ele mesmo. E aí, vocês vão voltando. Quem mais vai dividir o 30? 29 não, 28 não, 25 não. Quem vai ser? O 15, certo? Quem mais divide o 30? Então, vamos pensar, o 12. Se eu contar de 12 em 12, eu passo pelo 30? Não. Se eu contar de 10 em 10, eu passo pelo 30? Sim. Se eu contar de 9 em 9, 9, 18, 27, 36? Não. Se eu contar de 6 em 6, eu vou passar pelo 30? Sim. De 5 em 5? Sim. De 3 em 3? Sim. De 2 em 2? Sim. E a tabuada do 1 também tem o 30. Então, esses são os divisores do 30, certo? Todos os números que dividem o 30 e vai dar como resto 0. Vocês farão o mesmo com o 100 e depois na C vocês vão responder. O grupo de divisores comuns a 30 e 100, ou seja, tudo que está no 30 e no 100 ao mesmo tempo. E depois, no item aqui abaixo do C, qual é o máximo divisor comum do 30 e do 100, ou seja, qual o maior valor que está no 30 e no 100 ao mesmo tempo. 6. Em um quadro, Clara escreveu uma sequência de múltiplos do 12 de 0 a 50. Abaixo deles, Marcos fez o mesmo para os de 20. Que números compõem esses quadros? Então, vocês vão escrever os múltiplos de 12. Vocês escreverão os múltiplos de 12. Então, lá, 0, 12, 24, 36, 48, até chegar no 150, certo? Pode ser que o 150 esteja, pode ser que não. Mas vocês vão parar aí próximo do 150. Depois, vocês vão escrever a mesma coisa, os múltiplos de 20, até chegar no 150. 20, 40, 60, 80. Então, isso é na A, certo? Na B,
Em seguida, Clara pintou os múltiplos comuns de 12 e 20, ou seja, tudo que tá na tabuada do 12 e no do 20 ao mesmo tempo. Então, vocês podem fazer isso num quadrinho para ficar mais bonito. Quais múltiplos ela pintou? Vocês podem pintar o que tá no 12 e o que está no 20 ao mesmo tempo. Então, vocês podem fazer um quadro assim, ó. A tabuada do 12 e embaixo a tabuada do 20, certo? O que estiver no 12 e no 20 ao mesmo tempo, vocês pintam, tá certo? E por último, determine um múltiplo comum de 12 e 20 que não foi citado até agora. Então, vocês vão escrever aí quem é múltiplo do 12 e do 20 e que não foi citado, ou seja, tá acima do 150. E qual é o MMC do 12 e do 20, ou seja, o menor múltiplo comum dos dois, certo? Então, a C, vocês vão escrever qualquer número que seja múltiplo do 12 e do 20 e na D, o menor deles. E no exercício 7, vocês precisam calcular o mínimo múltiplo comum dos 3 itens citados ainda. Vocês podem tanto fatorar eles ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, são pares. 24 por 2 dá 12, 16 por 2 dá 8, são pares. 12 por 2 dá 6, 8 por 2 dá 4, são pares. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. O 3 não é par, copia, aqui dá 1. E o 3 de novo, já fatorei. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16. Negocinho andou, gente. 16 vezes o 3 vai ser a resposta do MMC do 24 de 16. Ai, professora, eu acho difícil dividir. Como que eu posso fazer? Escreve as tabuadas. Então, eu vou escrever a tabuada do 16 e vou escrever a tabuada do 24. E como que eu escrevo a tabuada do 16? Eu vou contando de 16 em 16. Como que eu escrevo a tabuada do 24? Eu vou contando de 24 em 24. Observem que eu escrevi a tabuada do 16 e a tabuada do 24. Eu já logo de cara já observo aqui, ó, o número que aparece tanto na tabuada do 16 como na do 24 é o 48. Isso significa que o MMC de 24 e 16 é 48. Então, a gente pode fazer das duas formas, ou pode fazer aqui pela fatoração, que no caso aqui, ó, faltou fazer o 3 vezes 16, que vai dar 48, como você pode escrever as duas tabuadas e procurar o que há em comum nas duas tabuadas, tá? Então, essas são as atividades. Fiquem atentos às aulas do Centro de Mídia, às aulas que nós também daremos. Qualquer dúvida, chamem, tá? E bons estudos para vocês.